O Agenda Econômica está de volta conversando sobre a privatização do setor elétrico com o consultor do Senado Federal, Israel Lacerda. Israel, a gente falava no bloco anterior sobre um programa de inovação nas redes elétricas que poderiam reduzir o custo final para o consumidor, né? Principalmente para o consumidor doméstico. Ele foi vetado pelo presidente Temer, mas você disse que mais cedo ou mais tarde essa discussão vai ter que ser feita. Por que não fazê-la logo, mais cedo, já que ela geraria uma economia para o consumidor? Bom, alguns projetos já estão sendo executados pelas empresas nas áreas que elas acreditam ser economicamente viável. Então, nós temos um fator econômico. Isso poderia ser acelerado para grandes cidades. O nosso problema é termos uma legislação que vale para todo o país. Então, nós estaríamos tratando todas as cidades como se fossem iguais, elas não são. Mas dá para regular, para modular essa legislação? Cidades acima de 1 milhão de habitantes, cidade acima de 200, você tem legislações diferentes para a cidade de acordo com a população? Perfeito. Poderia ser modulado. Provavelmente o Poder Executivo já passou a estar mais atento à agenda. Ou seja, esse tema vai continuar andando, não é tão novo quanto parece. Mas o porquê não agora? Na verdade, nós tivemos 17 vetos. O grande recado é não teremos ganhadores escolhidos, ou seja, aqueles setores que procuraram ter algum ganho dentro dessa medida provisória que não fosse um ganho justificável, foram vetados. Também os perdedores não teriam esse alento. Aprovou como veio, então, na verdade, o presidente deixou a medida do jeito que ele mandou, que foi acrescentado no Congresso, ele vetou. Na verdade, ele aceitou muito do que o Congresso colocou. Essa medida provisória, ela cresceu bastante em termos de artigo, de conteúdo, de modificação e de aperfeiçoamento, mas os itens que, basicamente, que oneravam o consumidor, eles foram vetados. Nesse caso, era um pequeno problema de que o investimento seria remunerado a maior. Ou seja, isso iria trazer um ganho para as concessionárias de distribuição de energia elétrica. E não para o consumidor. E o consumidor, na verdade, bancaria mais esse custo por alguns anos e depois, provavelmente, ele seria o beneficiado. Ou seja, se desenha, então, que também com a privatização o consumidor é quem vai pagar. O consumidor, na verdade, é quem tem custeado por muito tempo já todas essas políticas do setor de energia elétrica. Isso, inclusive, já foi aperfeiçoado em parte, mas continua sendo quem custeia. Não sei se ele tem a consciência disso. Isso é um tema complexo e que tem que ser debatido. Essa conta de desenvolvimento energético, que naquela conta geral está inscrita em tributos, em contribuições para o aperfeiçoamento do setor, como é que é essa conta? Essa conta foi criada em 2002, ela tinha inicialmente duas diretrizes, basicamente era para incentivar fontes alternativas, mas com o passar do tempo e de forma difusa, o Congresso, por indicação do Poder Executivo, via medida provisória, passou a inserir uma série de itens nessa conta de desenvolvimento energético. Então, passou a ser um orçamento paralelo. Assim nós podemos qualificar, não orçamento no caráter constitucional, mas um orçamento anual que, basicamente, ele é tratado dentro do Executivo, que não passa pelo Congresso Nacional, com uma série de investimentos. Hoje, o orçamento da CDE está em torno de 18 bilhões. É maior do que o orçamento de Belo Horizonte, por exemplo. Ou seja, é algo vultuoso e que é bancado pelo consumidor. E voltado todo para o setor elétrico? Voltado todo para o setor elétrico, mas com uma série de políticas setoriais. Por exemplo, a tarifa social de energia elétrica. O consumidor de baixa renda, que é cadastrado no cadastro, que faz parte do cadastro único, ou seja, que segue uma série de critérios legais, hoje legais já aperfeiçoados, ele paga uma tarifa minorada. Só que essa diferença de custo do que a concessionária compra e do que vende para o consumidor, que é subsidiada, essa diferença é custeada pela CDE, ou seja, é custeada pelo consumidor. Por que o consumidor ele paga a energia que ele consome, ele paga a transmissão e ele paga a distribuição? Quando ele compra energia, ele não quer saber como é que ele chega, ele quer energia. Não já devia estar tudo lá dentro nesse preço? Na verdade, o nosso modelo ele acabou fazendo com que o consumidor seja tutelado pela distribuidora. O serviço de distribuição é um serviço à parte, de transmissão também, e o de geração também à parte. No caso dos consumidores residenciais, os que a gente chama de consumidores cativos, que tem essa tarifa regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a distribuidora
faz para o consumidor o papel de compra da energia, enfim. Ele não pode escolher. O consumidor, eu não posso escolher, eu compro dessa distribuidora ou daquela, até porque só existe normalmente em cada cidade uma distribuidora. Exato, mas ele poderia comprar a energia de quem gera. Ele poderia optar, por exemplo, por comprar uma energia mais cara, mas proveniente de uma geração limpa, ao invés de comprar de uma termoelétrica, comprar proveniente de fonte eólica. Isso ele poderia fazer. Isso separaria o serviço. Então, a concessionária de distribuição seria remunerada por entregar energia, e não por entregar energia e por comprar energia em nome do consumidor. A gente chama a tutela, na verdade é um modelo em que o consumidor ele deixa de ter o seu poder de compra e entrega isso para a distribuidora para que faça por ele o papel de E esse modelo continua assim, a legislação não mexeu nisso? A legislação não mexeu e isso, na verdade, é mais um dos embates que tem sido realizados no Congresso e por associações, que é uma batalha para que se amplie o mercado livre. Nesse mercado livre, o consumidor pode ir para a geradora, ir para uma comercializadora e comprar energia e cuidar do seu contrato, ou seja, ele passa a se tutelar. Ele pode ter, inclusive, energia mais barata. Esse é o grande ponto. Você falou aí na questão da termoelétrica e gerada, por exemplo, a movidas a carvão, que geram energia a partir de carvão, né? Foi mantido o subsídio às termoelétricas à base de carvão, que tinha sido tirado, né? E foi mantido. A troco de quê? Se subsidia se são as mais poluentes? Pois bem, Antônia, nesse caso nós até precisamos olhar como estava antes, ou seja, na verdade, a legislação já previa um subsídio para a compra do carvão para algumas termoelétricas. Ou seja, já existe esse contrato até o fim da concessão dessa termoelétrica. O que se fez foi dar uma certa segurança jurídica, mas pensando um pouco no consumidor. Esse subsídio cresceu. Também é um subsídio bilionário que é hoje bancado pela Conta de Desenvolvimento Energético, ou seja, quem banca é o consumidor residencial, o consumidor do Norte, do Nordeste, do Sudeste, enfim, de todo o país, para que aquela termoelétrica compre carvão na região sul. Se é o consumidor que está bancando, então não era melhor que ele bancasse, por exemplo, a instalação de usinas eólicas ou de energia solar, que são mais modernas? Eles também bancam isso. Na verdade, o consumidor ele acaba bancando todo esse rol de políticas. Mas no caso do carvão, teve um item importante nessa nova legislação, que foi uma trava para que não se gaste além do que se gasta hoje com o carvão mineral, ou seja, esse é o subsídio, a média dos últimos 3 anos, e a usina vai ter que negociar para que não se aumente o preço, porque na forma como estava, inclusive, se o carvão custasse 2 vezes a mais, o consumidor ia acabar pagando e não tinha nenhuma proteção. Foi o que a gente chama não foi o ótimo, foi um regular para bom. A gente precisa ainda dessa energia gerada a partir de carvão? A gente tem que discutir o que a gente vai fazer com carvão, inclusive. Talvez o ideal seja que tenhamos toda e qualquer energia, desde que seja eficiente e o mais limpo possível e que seja barata para o consumidor. Da forma que está, não está legal. Se o país voltar a crescer, a gente vai precisar de mais energia, quer dizer, é infraestrutura. Perfeito. Como é que a gente vai aumentar a nossa geração de energia? Qual é o caminho? Nós temos alguns caminhos. A eólica, mas temos de discutir a fonte eólica em relação aos subsídios cruzados, porque hoje ela já não precisa mais disso. É um subsídio que acaba sendo bancado também pelo consumidor ao invés do contribuinte. E nós temos um potencial para geração com termoelétricas a gás natural, que seria o menos poluente. É um fator técnico importante, também com pensamento ambiental, no sentido que é o menos poluente das fontes que nós teríamos de controle. Ou seja, a fonte eólica, a fonte solar são fontes intermitentes, são fontes que a gente não controla o quanto de energia que é gerado. Para que nós utilizemos essa energia, nós precisamos de uma energia que nós controlamos operacionalmente, que é o caso da térmica ou de uma série de hidrelétricas, principalmente com reservatório. Desse ponto de vista, então, a privatização dos gasodutos que está sendo prevista pode ser um complicador, né? Na verdade, pode ser um motivador, porque essa empresa poderá ampliar. Na verdade, nós podemos ampliar mais ainda a rede, nós podemos colocar gás natural em outros lugares que hoje não tem. Nós deveríamos legalmente já não existia o monopólio em si, mas nós não tivemos sequer um gasoduto licitado, né? Nós tínhamos uma proposta de gasoduto de 16 quilômetros que não aconteceu. E o intuito é levar gás que nós temos para extrair, né,
inclusive da província do pré-sal, e utilizar da melhor forma possível. Então, se me fosse colocado futuramente para escolher entre um conjunto de hidrelétrica, eólica, solar e termoelétrica, no fator termoelétrica eu iria preferir a termoelétrica a gás natural, porque é o que nós temos disponível e porque é o menos poluente e, principalmente, dessas energias, é a mais barata. A gente não compara com a hidrelétrica porque ela é a mais barata de todas, mas a termoelétrica a gás natural ela é muito mais barata. A gente ainda pode diesel. Construir hidrelétricas? Ainda Podemos tem como algumas. construir? Podemos construir algumas hidrelétricas, mas esse potencial vai acabar se esgotando com o tempo e nós caminharemos basicamente com energia renovável, eólica solar, mas com um custo menor. A solar precisa se desenvolver mais, a eólica já tem vida própria, podemos dizer assim, já tem parque instalado de fornecedores, já não precisa de subsídio. Isso foi um dos itens discutidos na medida provisória, quando tramitando no Congresso Nacional. Teve-se um ganho, mas não foi o melhor de todos. Mas já teve uma evolução que é, ao fim do contrato, não há mais subsídio na sua prorrogação. Tá. Teve um dos vetos que causou um certo incômodo na indústria de eletroeletrônicos, que foi o veto que permite a nova licitação, uma nova licitação, na verdade, de áreas que já foram licitadas, mas que não foram entregues. Como é que está essa questão aí? Essa questão ela vem sendo debatida há algum tempo. Enfim, são aqueles passivos que nós já tínhamos, que acabamos por resolver pouco a pouco. Esse veto também foi um pouco controverso, mas, no caso, o Poder Executivo achou mais conveniente manter o veto para que não trouxesse algum embaraço, algum problema no planejamento energético. Basicamente, um dos vetos, inclusive, permitia, por exemplo, que uma usina recém-construída pudesse vender energia como se fosse um empreendimento novo. Na verdade, isso iria ter um problema de sinalização para novos empreendimentos. Seria um problema futuro. Israel, para a gente fechar, como é que você consegue resumir assim, como é que a gente pode desenvolver o setor elétrico brasileiro e fazer com que o consumidor pague menos na ponta? Bom, o primeiro ponto é que temos de discutir os subsídios cruzados dentro do setor elétrico. Isso funciona como um orçamento paralelo e que não é discutido, pelo menos por quem representa o povo, o Congresso Nacional. Isso deveria ser colocado dentro do orçamento. Isso não significa necessariamente que o setor elétrico não iria ser mais onerado, uma vez que nós precisaríamos de fonte de recurso. Mas isso passaria a ser discutido no Congresso, que seria o local mais adequado para discutir a necessidade de manutenção ou não e, se necessário, como custear. Isso, por si só, deixaria o setor elétrico mais adequado e com menor custo, não só para o consumidor, mas para a indústria. Isso traria competitividade. Bom, vamos esperar então que essa discussão seja feita aqui no Congresso, né? Muito obrigada pela sua presença na Agenda Econômica. Obrigado a você. Bom, e agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se quiser enviar comentários e sugestões, fale com a gente pelo telefone 0800 61 2211. Para rever este programa ou qualquer outro de nossa grade de programação, acesse a página na internet senado.leg.br/TV. Obrigada mais uma vez e até o próximo Agenda Econômica.